uma situação difícil. Não só um segmento. Mas o INCRA, como Estado que ele prima, no Estado democrático de direito que nós vivemos, nós primamos pela observância e obediência às normas postas. E é isso que o artigo 68 da ADCT coloca, que as terras ocupadas pelas comunidades quilombolas devem ser demarcadas e a elas devem ser concedidos os títulos. Eu queria, antes de avançar um pouco mais, responder a uma provocação do deputado Valdir Colato, no final do bloco anterior, que foi a mudança de entendimento, não só do INCRA, mas uma mudança de entendimento do governo federal, expressada no anterior decreto 3.912 de 2001, portanto editado pelo governo Fernando Henrique, e esse novo marco do procedimento trazido pelo decreto 4887. É fácil compreender essa mudança. Na verdade, o que era inconstitucional era o decreto 3.912. Por que ele era inconstitucional e o PFL, o DEM hoje, ou nenhuma outra sociedade, se arvorou a taxá-lo de inconstitucional? Porque ele não garantia o direito das comunidades. Nós sabemos que toda norma constitucional ela é provida de eficácia, ela assegura um direito. E qualquer interpretação que não assegure esse direito é uma interpretação inconstitucional. Então, aquela interpretação do decreto 3.912, que dizia que era direito originário e por isso não deveria desapropriar, que dizia que somente as terras ocupadas em 1988, ou seja, em 5 de outubro de 88, na data da promulgação da Constituição, ele, na verdade, era um procedimento, uma regulamentação que esvaziava o conteúdo Doutor Fidelis, do artigo 68. Vamos passar agora para o deputado Quartiero, em seguida podemos continuar aqui no debate. O que o senhor tem a dizer a respeito da colocação do representante do INCRA, deputado? Eu só queria colocar também que essa questão é mais ampla. E o que nós estamos assistindo hoje no Brasil é a socialização da terra, acabando o direito de propriedade e com finalidade ideológica, política e econômica, se quer o governo se apropriar das terras das pessoas, dos particulares, e usa o pretexto para isso, demarcações ambientais. O senhor acha que esse é um movimento que está ocorrendo realmente? É evidente. Hoje, por exemplo, eu estava falando ontem lá no Pará com o pessoal do municípios lá, a Congregação dos Municípios lá do Pará. Eles estão dizendo que os municípios hoje do Pará têm 79% da sua área, dos municípios do Pará, da União. A União requisitou usando esses pretextos indígenas, quilombolas, ambientais. E nós estamos assistindo a isso, acabando o direito de propriedade. E aí, para reparar uma injustiça, evidentemente, então você criando um crime maior, as questões do INCRA, dizer que vai resolver, vai analisar. Nós temos aqui, lá da Raposa Serra do Sol, as pessoas saíram de lá, listas e mais listas de pessoas que saíram de lá, o INCRA reassentou? Lá? Não. Indenizou? Não, o governo não indenizou. Então, nós estamos criando problemas até maiores que o causado, ou similar aos que os escravos enfrentaram historicamente. Então, dizer que o INCRA vai resolver, vai analisar, e essa questão do laudo antropológico, tu vê que para demarcar uma área indígena que vai acabar com o município, vai acabar com o Estado, vai acabar com a produção, a propriedade individual de um número de pessoas e vai lançar essas pessoas num abismo econômico, as famílias desunidas, depende unicamente de uma pessoa que vai fazer o laudo antropológico. Isso não tem lógica. Deputado, o laudo antropológico passa por cima até da autoridade do Presidente da República, do Senado, da Câmara, de todo o Poder Legislativo. Quer dizer, o que nós estamos criando aqui? Vamos passar então a palavra agora para o doutor Fernando. Uma boa oportunidade da terra de direito se colocar. Com certeza, Tânia. Eu acho que a fala do doutor deputado Quartiero expressou bem quem está agindo de modo político e ideológico desrespeitando a Constituição Federal.
o reconhecimento, a garantia do direito ao artigo 68 é, antes de tudo, o reconhecimento do direito de propriedade, porque ele reconhece uma propriedade para comunidades quilombolas e porque indeniza em dinheiro vivo aquele que vai ser desapropriado. Reconhecer a indenização, reconhecer... Você citar um exemplo. Eu cito Brejo dos Crioulos, Família Silva, das áreas que foram desapropriadas e foram ajuizadas ações com indenização. É o reconhecimento do direito de propriedade isso. E é importante salientar também que não se pode fazer uma interpretação da Constituição olhando para o passado. O que os ruralistas querem é interpretar o que seja comunidade remanescente de quilombo a partir da definição do que era quilombo durante o reinado, a partir de uma norma que criminalizava essa sociedade, esse público da sociedade brasileira. Nós temos que interpretar o que é remanescente de quilombo e esse direito da Constituição com olhar para o futuro. Que sociedade nós queremos? Nós queremos uma sociedade que respeite todos os produtores rurais e que dê oportunidade aos remanescentes de quilombo de sobreviver. É uma política pública de direito fundamental de direitos humanos, que deve ser respeitada pelo Estado e está sendo respeitada hoje pelo INCRA, que infelizmente, na toada que leva para titular todos os territórios quilombolas, vai levar mais de 300 anos para titular todos. Doutor Fernando, a gente volta logo, vamos voltar a... Doutora Gisele queria fazer uma observação. A gente precisa esclarecer nesse momento exatamente do que se trata uma desapropriação. Porque o que acontece? Um dos argumentos colocados pelo Partido Democratas é de que a desapropriação não seria um instrumento jurídico adequado para fazer essa titulação, na medida em que o próprio artigo da Constituição já teria conferido a titularidade. Então, a gente precisa esclarecer para todos o que é essa desapropriação, que é uma intervenção do Estado na propriedade privada. Por meio dessa desapropriação, há uma alteração do domínio, ou seja, aquela propriedade ela deixa de ser privada e passa para um outro domínio, para o domínio público. E existe todo um procedimento que tem que ser observado. Essa desapropriação ela tem previsão no texto constitucional, ela pode acontecer por interesse público, por necessidade pública ou por interesse social, e é preciso que haja uma prévia indenização justa. Essa indenização ela pode acontecer em alguns casos com títulos da dívida agrária, em outros casos até em dinheiro. O próprio texto constitucional prevê como espécies de desapropriação a desapropriação ordinária, a desapropriação para fins de reforma agrária e até mesmo desapropriação para fins de política urbanística. Ok. Deputado Valdir? Eu posso responder. O deputado Valdir tinha a palavra agora. Eu estava aqui, doutor, que esse tipo de tomada de terras é expropriação. E eu gostaria que a senhora explicasse o que é desapropriação e expropriação. Forma alguma, deputado, que paga, indenizado em dinheiro. Não é pago. Justamente. Desculpa, o INCRA não paga terra e não paga terra quilombola. Não paga. É só pegar o relatório aqui que a gente tem que os recursos não pagam. E também a questão de TDA, questão de título zero para a questão da reforma agrária. Não é para a questão de quilombola. Não é nenhum. Agora, o que o decreto do presidente Fernando Henrique Cardoso colocou ali é claramente a competência para que a Fundação Palmares faça a demarcação e a titulação das terras ocupadas, não das terras que eu quero ter, que eu pretendo ter, como é a questão de territorialidade que foi criado no decreto 4887. Que criou uma nova legislação, na verdade, toda dentro desse processo. E que pergunta, então, o senhor faria para o doutor Fidelis do INCRA, nesse sentido? Essa questão do Fidelis é o seguinte, nós temos aí a legislação, que é a mesma Constituição, e o mesmo INCRA, não sei se o senhor estava lá na época, 2001, depois de 2003, o mesmo INCRA, ele titulava, sim, as áreas de quilombos, dentro daquilo que determinava o decreto 3912, e não em cima do outro. E foi titulado sem confusão nenhuma, porque você lá localizava os descendentes de quilombos lá e titulava aquelas áreas, e não aquelas que eles queriam ter para a sua sobrevivência, multiplicação física. Não é questão de 1%, é questão de quem que está tirando. No Rio de Janeiro, por exemplo, no centro do Rio de Janeiro, na Lagoa Rodrigo de Freitas, eles estão querendo adquirir uma área de quilombos lá. Ora, quilômetros do centro do Rio de Janeiro não podia ter, O pessoal é para longe para fugir Eu volto a afirmar que o decreto 3.912 de 2001 é que era inconstitucional
porque esvaziava por completo o conteúdo do artigo 68 e não garantia o direito à regularização. Os títulos expedidos sobre a sua égide, onde não houve desapropriação, foram títulos sobrepostos a domínios privados e que, na prática, não garantiu o acesso ao território à comunidade. Aqueles títulos são... o proprietário que estava lá. Hipótese alguma... Posso completar? Só conclua que a gente passa para o doutor Francisco. Todos aqueles títulos, cerca de 30, hoje o INCRA está promovendo as desapropriações para garantir efetivamente o território da comunidade. Aqueles títulos que foram outorgados sob esse raciocínio do direito originário, fazendo uma analogia ao 203 da Constituição das terras indígenas, foram feitos de forma sobrepostas e, ao contrário de assegurar, foram criar maiores conflitos, porque aí o proprietário particular se viu com um título sobreposto ao seu e os quilombolas se viram na mão com um papel que, na verdade, não lhes garantia nada. Okay. Então, por isso que o INCRA hoje, além de desapropriar aquelas terras para regularizar os títulos anteriores, promove a desapropriação para anteriormente a concessão do título à comunidade. Doutor Francisco, acho que inclusive nessa nossa conversa tem essa diferença do que o deputado colocou, desapropriação ou expropriação? E essa discussão de desapropriação é que desvirtua o tema da quilombola. Porque, na realidade, o que a Constituição prevê é a regularização de posses de quilombolas. É evidentemente que as posses de quilombolas sobre áreas privadas, se elas prevaleciam, elas podiam ser regularizadas por uso capião. Então, quando se fala em titulação, e titulação, lógico, evidentemente originária, se fala titulação de terras públicas, que devem passar, evidentemente, isso já previa a Lei de Terras de 1850, previa que as terras públicas deviam passar para mão dos particulares por aquisição, titulação, concessão, evidentemente para regularizar posses tradicionais, seja de produtores rurais, negros, brancos, azuis ou amarelos. Então, o desvirtuamento do decreto é permitir a ampliação do território reivindicado pelos quilombolas com base em estudos antropológicos que não defendem uma continuação da manutenção da continuidade, sim uma herança suposta, e com isso a ampliação do território de posses constituídas e que se permaneceram no tempo e que, portanto, deveriam ser reconhecidas pelo Estado, que não deve manter na sua propriedade terras devolutas, e titulação para que aquelas comunidades possam produzir, possam ingressar, ser incluídas no processo econômico. O decreto que ele faz, ele amplia afetando terras particulares, o que é um absurdo por completo. Então, a discussão sobre desapropriação é absolutamente descabida e além disso, ela cria uma aberração dessa propriedade coletiva que, na realidade, ao invés de incluir pessoas no processo político, ela exclui, criando privilégios de burocracias por meio das associações que controlam essas pessoas. Doutor Eloy, o senhor estava insistindo no 1%, no 1%. Porque o que eu gostaria de chamar a atenção de todos os telespectadores e dos deputados e do doutor Francisco, que insiste numa tese de que a quilombola não faz esbulho, quilombola não grilou. Quilombola é aquele que está ocupando as terras desde os séculos, dos tempos imemoriais. E ocupam nem 1% das terras de 3 maiores latifúndiários. Pega os 3 maiores. Então, quando se insiste nisso... Mas essa comparação... Não, eu quero só dizer uma coisa. Vamos deixar o doutor Eloy e depois a gente continua. Só para poder ver que é uma briga desnecessária, porque os quilombolas dialogam em todas as áreas, negociam com o Estado e com aqueles que estão indevidamente ocupando suas terras, as terras que foram identificadas a partir de um relatório intenso, um estudo muito rigoroso, um laudo antropológico. Não se pode diminuir aquele estudo, desqualificar um estudo tão sério. Não é possível. Então, que todos saibam, menos de 1% dos 3 maiores produtores latifundiários do país é a área que é reservada para os quilombolas. Desculpe, doutor Eloy, quando o senhor coloca 1%, é menor do que a área ocupada pelos 3 maiores, o senhor pode dar nomes ou o senhor prefere não falar?
Eu prefiro, talvez, não nominar nessa hora, mas tem latifundiário que tem uma área do tamanho da Bélgica no nosso país. O senhor está defendendo o princípio da insignificância para justificar os privilégios de uma categoria. Que privilégio? Doutora, vai concluir. Eu deixo até para concluir. Rapidamente, por favor. Seria interessante que todos observassem o que eu estou a dizer. Em que o doutor Francisco ele insiste numa tese que achar que é um privilégio a terra ser coletiva, achar que é privilégio a terra não ser desmatada, achar que é privilégio a terra não ser inalienável, a terra não ser impenhorável.